Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação, a moção número 14 de 2022, de autoria coletiva, moção de apoio à inserção de profissional psicóloga para atuação na Delegacia Especial da Mulher no município de Caxias do Sul. Com a palavra, uma das autoras para a leitura da moção. Vereadora Estela. Moção número 14/2022. Moção de apoio à inserção da profissional psicóloga para a atuação na Delegacia Especial da Mulher no município de Caxias do Sul. Senhora Presidenta, senhoras e senhores vereadores. As vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as normas e as disposições regimentais, apresentam ao ilustre plenário desta Casa Legislativa a presente moção de apoio à inserção da profissional psicóloga para a atuação na Delegacia Especial da Mulher no município de Caxias do Sul. A Procuradoria Especial da Mulher, PEM, reconhece a importância e a necessidade de psicólogas atuando na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, por tratar-se de profissionais com escuta sensível e especializada, promovendo uma análise situacional no que se refere aos efeitos relacionados aos casos de violência de quem busca pelo atendimento. Uma das manifestações da violência contra a mulher é a psicóloga, onde a mulher tem sua autoestima afetada por agressões verbais constantes, ameaças, insultos, comparações, manipulações, humilhações e ironias. Geralmente, é proibida de se expressar, de estudar, de sair de casa, de trabalhar, de escolher o que vestir, de manter outras relações. Essa forma de violência é, em geral, mais sutil e, portanto, difícil de ser identificada como violência pela vítima, porém, amplamente danosa. Enfraquece a capacidade de reagir às agressões, tornando a vítima cada vez mais vulnerável ao ciclo de violência. Para além de atendimento humanizado, diferenciado e singular, às vítimas de violência, a profissional psicóloga irá contribuir para a adesão aos encaminhamentos propostos pelo acolhimento, orientação e trabalho em rede. Ainda poderá encontrar espaço profícuo para atuação e intervenções possíveis junto aos homens e também junto aos profissionais que atuam na DEAN, e contribuir para a elaboração de documentos específicos fundamentados tecnicamente e com rigor ético que a categoria preconiza. Isto posto, diante da relevância da matéria, pelos argumentos supracitados, que seguramente manifestam compreensão e contribuição entre os mesmos membros desta Casa Legislativa, e como forma de reconhecimento e valorização dessas profissionais, submetemos a presente moção de apoio à apreciação e aprovação dos nobres pares. Assim, se aprovada, requeremos seu envio ao excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Ranolfo Vieira Júnior, e ao secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Vânio César Santa Rosa. Caxias do Sul, 15 de setembro de 2022, 147 anos da colonização, 132 anos da emancipação política. Assinam essa moção a vereadora que vos fala, Estela Balardim da Silva, vereador Clóvis de Oliveira, vereador Felipe Gremelmaier, vereadora Gladys Frisso, vereador José Pascoal D'Ambros, vereador Lucas Carenhato, vereadora Marisol Santos, vereador Renato Oliveira, vereadora Tatiane Frisso. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada. Em discussão? Eu peço a palavra. Vereadora Estela. Eu quero, antes de iniciar, citar que essa é uma proposta da PEM, da Procuradoria Especial da Mulher,
Vereadora Denise Pessoa, por ser presidenta desta casa, não pode estar assinando conosco. E, infelizmente, ainda não somos 8, não somos o suficiente para assinar uma moção sozinha. Então, temos diversos colegas aqui desta casa que assinaram junto conosco para que nós pudéssemos estar apresentando. Fomos procurados pela delegada da DEAN, da Delegacia Especial da Mulher, que pediu o nosso apoio enquanto Procuradoria Especial da Mulher para apresentar algo em relação a dizer que nós também acreditamos na importância de haver uma psicóloga nesses atendimentos. Quero aqui falar, contextualizar um pouco a questão de que por muito tempo a violência doméstica foi algo naturalizado, principalmente aquela violência que ocorria dentro do matrimônio, entre o marido e a esposa. A gente sabe que a violência ela não era somente a física, né? A violência verbal, a violência em relação à autoestima da mulher, a violência física, que muitas vezes pode gerar o feminicídio, acontecia de forma muito naturalizada, mas é de conhecimento de todos nós que continua acontecendo ainda nos dias atuais. Ligado ao fato de que ainda vivemos em uma sociedade que diferencia os papéis dos homens e das mulheres, que diferencia as nossas capacidades e que condiciona nós mulheres a estarmos numa sensação de que estamos sempre nas mãos dos homens, como se eles tivessem mais poder sobre nós. Então, sabendo de tudo isso, de todos os traumas que nós carregamos, muitas vezes pelo simples fato de ser mulher, acreditamos ser ainda mais importante ter o auxílio de uma psicóloga no momento em que uma pessoa foi vítima. Foi, de fato, vítima de algo, vítima de uma estrutura machista da nossa sociedade, para que possa assim continuar a sua vida, possa assim continuar de cabeça erguida, para que a gente não viva com medo, para que a gente não tenha vergonha, para que a gente não tenha o receio de sermos culpabilizadas e sermos nós as culpadas de algo que aconteceu. Então, nós acreditamos muito na importância de ter esta profissional junto à Delegacia Especial da Mulher, por isso contamos com o apoio de vocês para que esta casa possa também mostrar que acreditamos nessa importância. Muito obrigada. Obrigada. Encerrada a discussão, em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vai falar já em primeira discussão. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção número 14, de 2022, foi aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 27, contido no processo número 144 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a delegação, por meio de parceria público-privada, do Serviço de Iluminação Pública no município de Caxias do Sul e dá outras providências. Relatora, vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, o parecer é favorável ao projeto de lei complementar número 27/2022, contido no processo número 144/2022. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, para análise e emissão do parecer, o projeto de lei complementar acima descrito de autoria do Poder Executivo, que autoriza a delegação por meio de parceria público-privada do Serviço de Iluminação Pública no município de Caxias do Sul e da outras providências. Na exposição de motivos, o autor relata que o mesmo pretende demonstrar que a lei complementar atualmente é a melhor alternativa para o oferecimento emergente da modernização, eficiência, expansão, operação e manutenção da infraestrutura de redes municipais de iluminação pública.
Em primeiro, destaque que o presente lei complementar, em diversas condições, apresenta vantagens significativas que contribuem para canalizar os recursos de forma mais eficaz para a iluminação pública, em especial para a economia e para o alcance de objetivos de política pública de qualidade. Em segundo, ressalta os inúmeros benefícios apropriados pelo município, em especial a previsão de mecanismos efetivos que obrigam ao alcance de resultados desafiadores pelo setor privado, além de mecanismos que permitem ao poder público supervisionar e cobrar esses resultados, aos quais reflete o desejo da administração pública em priorizar e concretizar políticas públicas duradouras e equilibradas, por meio da implantação de projetos que perdurem com qualidade. Destaca que a rede de iluminação pública de Caxias do Sul se caracteriza pela predominância das luminárias com tecnologias defasadas que geram um consumo de energia elétrica elevado e baixa eficiência luminosa, conforme relatórios de diagnosticados técnicos da rede de iluminação pública elaborados pelo BNDES. O parque é composto por 49.264 pontos de iluminação pública, onde desses apenas cerca de 5,84% é em tecnologia LED. Além disso, apenas 11,60% das vias inspecionadas atendem aos dois critérios luminotécnicos da ABNT NBR 5101/2018, concomitantemente tendo em via de veículos quanto na via de pedestre. Informa no que refere-se à iluminação pública, o Poder Executivo vem realizando investimentos para a modernização do parque, em segmentos específicos da cidade, através de contratos administrativos e utilização de mão de obra própria. No entanto, esses contratos não permitem uma gestão integrada do parque de iluminação pública, e o resultado é o parque de difícil administração, comprometendo a eficiência e a eficácia do serviço. Salienta que, uma vez realizado o investimento com a substituição das luminárias de LED, estima-se que ocorra uma redução na conta de energia na ordem de 53%, além da otimização dos custos de manutenção e uma melhoria nos índices de luminosidade. Portanto, vislumbrando-se a necessidade de uma estratégia de financiamento do setor público visando a adequada manutenção, expansão e a modernização do serviço de iluminação pública, possibilitando inclusive a implantação da telegestão e outras tecnologias atreladas às cidades inteligentes. O contrato de PPP permite a renovação e ampliação do parque de iluminação pública em prazos muito mais curtos do que os tradicionais, atraindo investimentos privados para a infraestrutura municipal, sempre sob a direção e fiscalização do poder público. Dessa forma, nós propomos para minimizar os custos da administração pública na manutenção da rede de iluminação pública de Caxias do Sul é a estruturação da parceria com iniciativa privada, nos moldes de uma parceria público-privada para a modernização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação pública no município, em conformidade com a legislação vigente nos termos do artigo 61, inciso 6º, da Lei Orgânica do Município. Feito o breve relato, passamos às conclusões do relator. Passando ao exame do presente projeto no âmbito das matérias de competência desta comissão, constatamos que o presente processo está devidamente instruído, não havendo qualquer óbice ao seu trâmite legal. Acentuamos que o projeto que produzem efeitos na qualidade de vida da população e, consequentemente, na economia municipal, precisa ser melhorada para que a cidade seja melhor estruturada, com iluminação adequadas, eficientes e tecnológicas, garantindo a manutenção rápida e eficiente, trazendo mais segurança para a população em ruas e espaços urbanos, através de parcerias com iniciativas privadas, nos moldes das PPPs, sob a direção de fiscalização do Poder Público. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opinou pela constitucionalidade e legalidade da proposição. Diante do exposto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, por seus membros, manifesta-se favorável ao projeto de lei complementar ora exposto. Caxias do Sul, 31 de agosto de 2022, 147 anos de colonização e 132 de emancipação política. Vem assinado por mim, relator Adriano Bressan, presidente da SEDUT, vereador Lucas Carenato, vereador Sandro Fantinel,
vereadora Tatiane Frisse e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Palavra, presidente. Em primeira discussão, vereador D'Ambrós. Senhora presidenta, nobres colegas, demorou, mas chegou, né? Eu quero firmar a posição da bancada do PSB, como sempre firmamos. Eu, como líder da bancada do PSB, quero firmar a posição de que seremos contra a PPP de iluminação. E eu venho argumentando já fazem... E eu já venho argumentando o porquê há mais de um ano. Há mais de um ano. Antes eu quero fazer um parênteses e dizer que tenho resposta da secretária da Educação que os 20 médicos que eram para ter chegado em agosto, o projeto está aqui ainda na casa, que deverá ser votado nos próximos dias. Cobrei do diretor há poucos instantes. Dizer que nós temos 21 pessoas na UPA, nas UPAs aguardando leitos, e que fora para vir para Caxias mais 42. E dizer que ontem eu jantei com uma senhora que tem uma hérnia de 11 centímetros. Tá, D'Ambrós, mas e daí? Sim, eu falo em prioridades. Prioridade na nossa cidade. Prioridade é saúde. Eu falo que os pavilhões da Festa da Uva eu caminhei no dia 20 de setembro. E aquilo lá é utilizado 3 vezes por ano, 4. E que o governo tinha que se preocupar com PPP dos pavilhões antes da iluminação. E quero dizer também para os senhores que eu tive olhando a PPP da educação, não é ruim. Não é ruim. Ela pode ser boa. Da educação. Agora, PPP da iluminação, nós vamos dar uma carteira de clientes de quase 300 contas numa cidade. Quase 300 contas. Porque eu falei com o gerente da RGE alguns meses atrás, estava em 270 mil contas. Nós vamos dar uma carteira de clientes por 24 anos. Onde o governo Guerra, onde o governo Alceu já trocou muitas lâmpadas LED. O Cassina, eu tenho lista de ruas que já foram trocadas por lâmpadas LED. Listas de ruas. Então, quando nós aqui, colegas, aprovamos o aumento da COSIP, e aumento veio bagual, né? Tanto que o líder do governo me diz assim, nossa senhora, um restaurante de 18 saltou para quase 300. É? Nós aumentamos a COSIP. E de 13 saltou para quanto? Quase 27 milhões. E aí o recurso vai para a iniciativa privada e não fica para comprar caminhão, não fica para ajudar a Secretaria de Obras. Desde o início eu falei, cria prefeito Adiló, que é meu amigo, a SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e cuida das praças, e cuida da iluminação. Então eu fico impressionado com esse tipo de coisa. Onde nós temos 31 servidores que não tem nada na ouvidoria com problema de lâmpadas. Aí vem o secretário de fora, importa um secretário que deve conhecer da Júlio até a prefeitura, que não conhece a cidade, e diz que a cidade não está bem cuidada na iluminação. Eu não posso concordar com isso. Vai passar por essa casa. Mas vocês vão se lembrar do que eu estou falando. De que não vão trocar uma lâmpada na Criúva. Não vão trocar uma lâmpada na Criúva. Não, não vão. Porque é interesse, dinheiro. É lucro. É diferente do trabalho que é prestado hoje. Então me perdoem, né? Nós aumentamos a COSIP. Nós aumentamos a COSIP. 24 anos, gente. 24 anos. Isso é melhor que trocar o telhado por placas solares. Tu investe no início, depois tu fica sobrando pro resto da vida. Faça o meu favor. Olha, eu teria argumentação aqui para falar o dia inteiro.
não me convencem. Não me convencem. O governo tem que ter prioridades. As pessoas estão morrendo. E falta remédios. A secretária me diz, tem muitos ainda remédios que não tem. Então eu vou votar, a bancada vai votar contra. Contra. Vai passar por essa casa, por aquilo que eu estou vendo. Mas olha, vocês vão se lembrar desse dia, dessa situação da PPP da iluminação. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Lucas. Bom dia, presidenta Denise, colegas vereadoras, colegas vereadores, os colegas servidores públicos do Sindicato de Servidores. E nós estamos fazendo uma discussão aqui muito séria. E eu quero começar primeiro dizer que quando o governo é ruim, ele apresenta essas medidas de terceirizar e de privatizar. E se alguém acha que o governo está bom, aos candidatos a vereador dessa casa que estão indo nos bairros, converse com a comunidade e pergunte qual é a avaliação do governo. Estive lá no Jardim Teresópolis ontem, foi feito um concerto num bueiro, e para resolver uma calçada lá, 5 meses. 5 meses. Quando falta gestão, é isso que acontece. Mas seguindo, na questão da iluminação pública, nós estamos na iminência de discutir, aliás, de discutir não. O Rui Miguel aqui estava me lembrando que no dia da audiência pública, o secretário Maurício das PPPs se comprometeu aqui a ampliar a discussão, mas não aconteceu, porque veio no afogadilho para essa casa. Para ser discutido hoje e votado na terça-feira. Primeira questão, então, o compromisso secretário não se manteve. Ainda, para nós pensar um pouquinho aqui, nós estamos falando de uma PPP num contrato de 24 anos, ou seja, um cheque em branco para os próximos 6 prefeitos. 6 prefeitos vão encarar a decisão dessa modelagem de PPP. E modelagem essa de PPP que foi apresentada aqui, né, pelo caro secretário, que inclusive debochou da minha cara, dizendo, presidenta Silvana, que vai ter PPP para tudo. Para ensino fundamental, qualquer coisa que o governo quiser, vai ser PPP. O secretário debochou desse vereador e já anunciou que o governo do Adiló vai ser o governo do Adiló PPP. Essa modelagem, ela está posta pelo BNDES, pelo um consórcio aqui, Royer Concessões Viana IP 400. Então, a modelagem foi criada pela BNDES. E aí eu quero trazer uma informação. Na cidade de Santa Luzia, no estado de Minas Gerais, essa empresa que fez a modelagem para o BNDES é a empresa que faz o PPP da iluminação pública. Tem CPI. Tem CPI lá no município de Santa Luzia. E uma das questões da CPI é de que, né, a comprovação do capital da empresa na licitação se deu de uma maculando a outra. Então, quem fez a modelagem, o consórcio que fez, tem CPI nessa cidade. E não só nessa. Pesquisem na internet a montanha de dinheiro que envolve as PPPs e os contínuos casos de falta de fiscalização. Ou nós estamos esmaecendo um setor que tem inúmeros servidores, historicamente prestou um serviço ótimo à sociedade, só que o seguinte, tinha a lâmpada Philips e Osram. Agora fizeram uma licitação mal feita, e aí o seguinte, se o governo não consegue fazer licitação, tem que melhorar. Aí faz uma licitação mal feita, que vem uma lâmpada da China, Lenetlux, não sei se é esse o termo assim que pronuncia, que dura 3 dias. Aí é intencional, né? Aí é intencional. Tu faz o quê? Bota uma lâmpada de péssima qualidade, faz o setor ficar às mínguas, traz o canto da sereia das PPPs para resolver todos os problemas, como foi com os polos de pedágio. Nos polos de pedágio, as empresas que fizeram a modelagem foram as mesmas que depois concorreram. Foi pesquisar isso no mercado. Tem algum problema, presidente? É importante destacar essas questões. É importante destacar
essas questões para a gente analisar. Ainda esse contrato que nós vamos aprovar de 24 anos, ele envolve 434 milhões de reais. Se o governo quer agilizar, por que que não contrata? Por que que o modelo tem que ser PPP? A pergunta é essa. Eu pergunto aos colegas vereadores, todo mundo se muniu de ler o anexo do projeto de lei? E do que isso envolve? Aumentando a COCIP, essa montanha de dinheiro que nós vamos entregar para esse grupo que vem de fora. É por esses e tantos outros motivos que nós vamos votar não a essa PPP. E quem votar favorável, daqui a vários anos vai responder para os filhos e para os netos por que vão pagar uma taxa alta, porque hoje tudo é bom, como era na RGE. E se o serviço vai ser de qualidade ou não. É por isso que a bancada do PT vai votar contrário. Obrigada. Peço a palavra. Vereadora Estela. Então, eu acredito que já foi muito bem representada, tanto pela fala do vereador D'Ambrosio, tanto pela fala do vereador Lucas, mas eu não posso deixar de já me manifestar nessa primeira discussão em relação a esse tema tão importante e que abre a porta não só para a iluminação pública, mas para temas tão centrais da nossa cidade, né? 53 estados e municípios aqui do nosso país implementam as PPPs. Os estudos comprovam que 42 deles não têm projeção de gasto do orçamento futuro. E 80% deles não acompanham o impacto fiscal da parceria público-privada a longo prazo. Então, isso é muito preocupante, porque o que a gente vê na prática é que isso é danoso ao caixa do município e que se 80% dos municípios que têm parceria público-privada não fazem o acompanhamento fiscal necessário, por que que nós temos que assinar o cheque em branco e acreditar que aqui em Caxias do Sul será diferente? Que aqui em Caxias do Sul o público será colocado à frente do lucro dessas empresas. Por que que nós temos que acreditar que todo município vai ser contemplado se a gente não vê isso acontecendo na maioria dos lugares que isso acontece? Então, é algo muito preocupante nós pensarmos em 24 anos que nós poderemos ficar aqui tendo que cobrar que não tem iluminação pública no interior, que não tem iluminação pública nos bairros mais periféricos, nos bairros mais afastados. Atualmente, a gente não garante nem transporte público na Parada Cristal. Não garante transporte público, não garante farmácia, não garante UBS. Vai garantir luz? Vai garantir lâmpada através de uma parceria público-privada? O que me fará acreditar que isso vai acontecer se não ocorre com diversos serviços que não são prestados pelo município? O município não garante que diversos serviços que não é ele que preste cheguem até todos os lugares de Caxias. E por que será diferente nesse caso? É uma pergunta que eu gostaria muito que fosse respondida. Muito. E também em relação ao impacto fiscal a longo prazo. Como que isso está sendo pensado? Como que nós estamos vendo essa questão? Num momento onde a gente fala de tantas dificuldades orçamentárias, como que a gente olha essa questão como algo que salva a pátria de Caxias do Sul, mas que na prática poderá acarretar muitos problemas? Talvez não para nós que moramos no centro, que transitamos aqui, mas temos aqui vereadores do interior, como o vereador D'Ambrosio disse, vai ter lâmpada lá? É fácil hoje em dia trocar, porque a gente faz uma indicação ao Poder Executivo, que acata a nossa indicação, vai lá e troca a lâmpada, porque está visando o melhor para a população, para aquela região, e não o lucro que aquilo vai trazer. Então, eu acho muito preocupante, acho que, de fato, uma audiência pública só talvez não seja
o suficiente para a gente debater. Temas que parecem pequenos, porque talvez as pessoas que nos olhem falando de fora pensem assim, mas é só a lâmpada, né? Preocupante mesmo é quando a gente for falar de saúde e educação. Daí sim, é bem preocupante, mas por enquanto é só iluminação pública. Mas iluminação pública é segurança pública? Iluminação pública é qualidade de vida para determinada região, para determinado bairro. Então, é algo muito, muito, muito importante, que não deve ser passado assim, sem nós nos debruçarmos de fato sobre isso. E eu acredito que é algo que a gente poderá, sim, se arrepender. E acho muito complicado assinar um cheque em branco por 24 anos. Muito obrigada. Peço boa nova, presidente. Obrigada, vereador Renato. Se possível, uma parte, vereador. Já no conselho, vereador. Senhor presidente, demais colegas, vejo que eu até agora não consegui entender. Permite uma parte, vereador. Não consegui entender o porquê essa terceirização vai ser entregue para o privado, né? A questão da iluminação. Nós temos um setor que está funcionando, o que está funcionando se desmancha. Só para dizer que todos os setores não estão funcionando, então é isso que quer dizer? Porque eu não consegui entender porque a iluminação, eu quero dizer assim, aí o final do governo Alceu começou no governo Guerra também, né? No máximo, vereador Fiuza, 2 dias, qualquer 156 ligou, 2 dias a lâmpada estava trocada. Se tivesse lâmpada, estava trocada. Estava trocada a lâmpada. Isso está funcionando. Agora não, agora eles vão lá e trocam a lâmpada, dali 2 dias a reclamação de novo. Porque já foi dito aqui pelos nobres pais. Porque a lâmpada de péssima qualidade. Lâmpada de péssima qualidade. Então assim, mas os servidores vão lá e fazem o serviço, e eles dizem, olha, com essa porcaria aqui eu vou ter que retornar aqui de novo. Então assim, vamos se preocupar um pouquinho mais com a saúde, do jeito que está. Já foi dito, vamos se preocupar com a Maesa. Por que não o mercado público dar uma aceleradinha ali? Por que não com os pavilhões da Festa da Uva, que está ruindo aqui lá, daqui uns dias, precisa botar umas varas para escorar para que não caia tudo, está começando a apodrecer tudo. Então, assim, algumas coisas que podia ser resolvido, que podia se pensar melhor, não. É o que está dando certo que se mexe. A gente não consegue entender, porque mas tem só 30 funcionários. Só esses 30 funcionários. Agora, já pensou se investisse esse dinheiro que vão investir agora nessa PPP? Se investisse na iluminação pública, em caminhões, em funcionários, como é que eu vou dizer assim, os guinchos, sei lá, melhorar essa qualidade para eles trabalharem, questão de segurança, mudaria bastante. Vejo que, então, o que está funcionando, se vai o bolso do povo com mais força ainda. Senhor parte, vereador. Obrigado, vereador Renato. Não sei se está funcionando? Sim. Obrigado, vereador Renato. Ao encontro do que o senhor está trazendo como preocupação, eu fico pensando na fiscalização desse modelo de PPP. Nós falamos numa taxa interna de retorno, num lucro dessa empresa, em 24 anos, de dezenas de milhões de reais. E analisando os municípios que têm PPPs de iluminação pública, são sucessivos os problemas. Da qualidade da lâmpada que é despendida, do serviço que é prestado, do número de horas que é prestado. Aí eu fico pensando, nós não conseguimos fiscalizar hoje em Caxias o lixo, onde o povo deposita o lixo. Nós não conseguimos fiscalizar lá na educação as vagas que nós compramos na rede privada. Nós não conseguimos fiscalizar. Nós não conseguimos fiscalizar a UPA, nesse modelo de terceirização. Aí eu quero saber, porque no projeto isso não está escurecido. Quem é que vai fiscalizar? No governo do Adiló e nos governos inúmeros. 6 prefeitos. Quem sabe daqui a pouco eu vou ser prefeito daqui 20 anos e vou ter esse câncer da PPP saindo dinheiro pelo ladrão aqui. Então, é importante saber, quem assinar a PPP vai assinar um cheque em branco. E o problema não são só os servidores, é a população que, ao que tudo indica, vai ter um serviço que não vai ser de melhor qualidade
e num problema de fiscalização que gera CPIs em várias cidades, em função de desvio de verba e de problemas do modelo. Obrigado, vereador. Sua parte, vereador Xuxa. De forma bem rápida, vereador Renato, eu caminho pelos bairros de Caxias do Sul e não é iluminação que eles me pedem. Não é iluminação. O que eles me pedem é sobre saúde, falta de médicos, criança do bairro São Ciro estudando aqui no bairro Jardim das Hortênsias. Então não é iluminação, isso que me chama a atenção, por que fazer iluminação? Por que tem que ser a iluminação agora, que tem tantas outras coisas para nós tratar aí, para nós melhorar Caxias do Sul? Obrigado, vereador Xuxa. É isso, senhor presidente. Obrigada. Mais alguém? Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 28/2022, contido no processo número 146 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 12 de 28 de dezembro de 1994, que institui o novo Código Tributário do município de Caxias do Sul. Relator é o vereador Omir Cadori. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 146/2022, projeto de lei complementar número 28/2022, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 28/2022, contido no processo número 146/2022. Introito, contemporâneo nessa comissão para análise de parecer o projeto de lei complementar acima emendado e de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivo à lei complementar número 12, de 28 de dezembro de 1994, que institui o novo Código Tributário do município de Caxias do Sul. Na sua exposição de motivos, o autor anota que o presente proposição pretende demonstrar que o presente lei complementar e odiernamente, através dos estudos econômicos financeiros, indica que a medida mais adequada é a alteração da lei complementar número 658/2021, em relação à melhor prática para o arranjo de garantias para a prestação de serviços de iluminação pública. Alude que, em primeiro lugar, destaque-se a proposição que altera a forma de lançamento da COSIP pela concessionária e o procedimento de aplicação das alíquotas calculadas sobre o valor da tarifa da energia de iluminação pública, constam no caput do artigo 145-D da Lei Complementar 658/2021. Aduz que, em uma segunda perspectiva, ressaltamos que a definição da base de cálculo da COSIP está separado, constando o parágrafo 1º do mesmo artigo. Já no parágrafo 2º, informa que eventuais alterações da determinação da classe de consumidores prescinde de norma da ANEEL, ou órgão regulador que vier a substituí-la, remanescendo a definição da cobrança da COSIP do autoconsumidor, autoprodutor de energia elétrica ou de geração distribuída, em observância às classes definidas no artigo 2º da Resolução Normativa ANAEL 1000/2021, e apuração do consumo de energia ativa fornecida pela concessionária distribuidora. E assevera que, logo, imprescindível a alteração da lei complementar neste aspecto, com a nova redação do parágrafo 3º do termo proposto na minuta da lei complementar. Reporta que, por conseguinte, a COSIP será cobrada dos usuários da fatura de energia elétrica, respeitadas as cláusulas do convênio de arrecadação celebrado com a concessionária de distribuição de energia elétrica do município de Caxias do Sul, atribuindo à concessionária a responsabilidade tributária pela cobrança e pelo repasse da COSIP, lançada no caput do artigo 145-E da Lei Complementar 658/2021, devendo depositar diretamente no Fundo Municipal de Iluminação Pública a integralidade dos valores arrecadados nos termos estabelecidos em regulamento, em obediência ao artigo 145-E do CTM.
Pondera que, no entanto, para permitir o pagamento e o arranjo das garantias propostas para eventual projeto de parceria público-privada, havendo a concessão administrativa do serviço de iluminação pública, deverão os recursos relativos ao COSIP ser depositados pela concessionária em conta segregada junto a uma instituição custodiante, de forma a assegurar o regular cumprimento das obrigações pecuniárias do Poder Executivo no âmbito de concessão, motivo pelo qual a alteração e complementação do caput do aludido artigo, sugestão abaixo indicada, é a medida que se impõe. Considera que, de outra sorte, o projeto de tela visando a alteração da Lei Complementar 658/2021 para conferir mais qualidade, estabilidade e sustentabilidade ao serviço de iluminação pública e a contribuição pelo custeio de serviço de iluminação pública COSIP, definiu os limites percentuais e prazos das inserções da COSIP em seu artigo 145F, necessitando do premente alinhamento da realidade econômica e financeira da população local, singularmente reduzindo respectivas alíquotas e limitação temporária ao exercício 2022, nos exatos termos da atualizada tabela 2, tabela de alíquotas COSIP. Enfatiza que, nesse sentido, importa frisar que as alíquotas apresentadas na tabela 11 pretendem manter inalterados ou reduzir o valor cobrado anualmente dos contribuintes, além de manter um percentual especial para cada faixa de consumo para consumidores residenciais classificados como baixa renda, com consumo de até 300 kW. Vereadores, por gentileza. Só para a gente acompanhar a leitura do parecer. Silvana, por favor. Na forma da Lei Federal número 12.212 de 2010. Avalia que, outrossim, considerando o advento da Resolução Normativa ANEEL número 1000, de 7 de setembro de 2021, que revogou as resoluções normativas ANEEL número 414 de 2010, número 470 de 2011 e número 901 de 2020, necessário se faz a atualização do parágrafo único deste artigo, devendo ser substituída pela resolução vigente nos termos recomendados pelo PLC. Ao final, lavra impedir destacar que a Lei Complementar número 658 de 2021, em seu artigo 145G, criou o Fundo Municipal de Iluminação Pública, regulamentado pelo Decreto Municipal número 324 de 2007, que define a atualização do mencionado fundo, o qual será oportunamente atualizado, carecendo em especial da previsão da possibilidade do depósito do remanescente no valor da COSIP, após a composição da conta reserva e pagamento da contraprestação pecuniária ao parceiro privado. Por esse motivo, a propositura da nova redução do caput deste artigo e o incremento do parágrafo único conforme assinalado se torna a alternativa mais adequada. Ressalta, modo derradeiro, que as alterações propostas têm por objetivo prover as receitas necessárias para viabilizar o desenvolvimento de um sistema eficiente de iluminação pública e garantir maior segurança ao poder público à prestação de serviço, sendo este prestado pela administração direta ou através da parceria público-privada. Indagados os préstimos da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, manifestou-se aquela douta setorização pela constitucionalidade do PLC. Fundamentação, fase de mérito e legalidade. Forma reta no que cingido ao controle orçamentário e o compêndio legislatório de regência, a proposição via de regra acende lobrigado amparo no Códex vigente. Na forma instrutória do processo legislativo, o presente exame vem acrescido de conteúdo documental constante no processo administrativo número 22.850.000.3213.3, folhas 881. O exame contém material orientador inerente à estruturação da PPP Iluminação Pública, produto número 9, relatório de minutas de projetos de lei e atos normativos confeccionados pelo BNDES. Forma especial, vem instruído com informação orçamentária número 1142/2022, folhas 82, e antes de se pautar dita informação, propriamente convém esclarecer o seu conteúdo, porquanto versando sobre renúncia de receita relativa à contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública COSIP. Assim, no que é inerente a esta informação orçamentária, prudente aclarar, por importante para melhor inteligibilidade do aludido documento, que este projeto de lei complementar tramita concomitantemente com a PLC 27/2022, contido no processo legislativo número 141
44 de 2022, ambos com aptidão e apreciação e deliberação simultânea. O outro PLC referido autoriza a delegação, por meio de parceria público-privada de serviço de iluminação pública do município de Caxias do Sul. Com efeito, tem-se que essa proposição modifica a forma de lançamento da COSIP pela concessionária e o procedimento de aplicação das alíquotas calculadas sobre o valor da tarifa de energia e de iluminação pública, que consta no artigo, no caput do artigo 145D da Lei Complementar número 658 de 2021 e considerou reduzir o valor cobrado atualmente dos contribuintes, além de manter um percentual especial para cada faixa de consumo para consumidores residenciais classificados como baixa renda, com consumo de até 300 kW mês, na forma de Lei Federal 12/2010. Neste itinerário, com retorno à informação orçamentária propriamente dita, de-se anotar e transcrever, mesmo que no fito parcial, as lavras do expediente informativo orçamentário subscrito pela Controladoria do município como segue. O processo em análise se refere à alteração e à alíquota contribuição para o serviço de iluminação pública a partir de 2023. A alteração refere-se à manutenção de alíquota executada em 2022, que estava legalmente prevista a sua majoração para 2023. A referida manutenção configura renúncia de receita, uma vez que a lei inicialmente prevista aumentou. Tal renúncia foi incluída no anexo de estimativa de renúncia de receita do projeto de lei de diretriz orçamentária para 2023 e a previsão de receita para 2023 não está considerando aumento de alíquota. Por mister, instruído está o exame do demonstrativo de cálculo de impacto orçamentário, folha 89, indigitando impacto financeiro 20, e para o primeiro e segundo 2023 e 2024, no importe de cada um, no mesmo expediente obrigatório, posta está a compensação de recurso inerente à renúncia de receita com espécie, na previsão, a menor do orçamento, anexo de renúncia de receita. Conclui dito demonstrativo que o objeto dessa estimativa de impacto não afeta negativamente o resultado primário nominal de 2022. Também se utiliza neste exame informativo orçamentário de caráter complementar, número 10/2022, processo administrativo executivo. A renúncia de receita prevista em amparo legal do artigo 14, caput, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2020, LRF, a receita da COSIP prevista no projeto de lei diretriz orçamentária para o exercício de 2023, contempla a renúncia proposta e fixa despesa no limite de nova previsão de receita acima mencionado. Tal também se encontra ajustado de declaração. No que cingido à legislação federal, de-se anotar o alinhamento da reposição ao Código Tributário Nacional, Lei Federal número 5.172, 1966. Quanto à Lei 4.320, tendo em vista o Fundo Municipal de Iluminação Pública, não se intervê a iluminação de eventual transgressão ou impropriedade, estando o projeto, via de regra, um alinho ao compêndio que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. No que deve submeter ao disciplinamento preconizado da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, a matéria também entrevê-se fazer pautada nos ditames deste compêndio, não se vislumbrando desrespeito e não se alumiando transgressão. Como anteriormente dito, considerada a previsão de renúncia da receita, o projeto de lei complementar em voga faz-se instruído com a documentação obrigatória, assim demonstrativo de cálculo orçamentário financeiro, declaração de ordenador de despesa relativa à consonância da renúncia em relação às legislações municipais regentes no ambiente orçamentário, PPA, LDO e LOA, Lei 8.664/2021, Lei 8.705/2021 e Lei 8.745/2021. Informação orçamentária, cientificando da inclusão da dita renúncia no anexo estimativa de renúncia de receita para exercício financeiro de 2023 na LDO. Projeto de Lei número 101/2022, contido no processo número 140/2022 e tramitação concomitante nessa casa. E informação orçamentária de caráter completivo. IF número 10/2022, datando de 30/8/2022, aprovida em empréstimo de processo legislativo 144/2022, como antes referido. Da documentação relativa
da documentação relatada e daquela constante no projeto de lei número 101/2022, contido no processo número 140/2022, em comitante tramitação nessa Casa. Tem-se que, acerca da renúncia da Receita, consta no anexo 2º, anexo de metas fiscais 2023, estimativa e compensação da renúncia de receita, demonstrativo 7, tributo COSIP, modalidade, redução, ajuste de alíquota para 2023, setor, programas beneficiários, contribuintes em geral, renúncia de receita prevista para cada ano, compensação prevista na Lei Orçamentária LDO, folhas do aludido projeto de lei. Nesta ordem, dita renúncia de receita faz-se intervir subordinada ao preconizado no inciso 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente, quanto à forma de compensação, se não vejamos. LRF. Artigo 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimada do impacto orçamentário financeiro do exercício em que deva iniciar sua vigência, e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Primeira, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do artigo 12, e de que não afetará as medidas de resultados fiscais previstos no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Forma similar. Quanto à renúncia de receita, importante referir a informação orçamentária número 10, antes referida, em aproveitamento de documento emprestado, mas serviente a justificação aqui posta, por se verificar a renúncia de receita e por tratar de projetos de leis concomitantes, independentes entre si e igualmente completivos entre si, processo número 144/2022, 146/2022, como segue. A. C. A renúncia de receita prevista em amparo legal no artigo 14, caput inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2020, LRF, a receita da COSIP prevista no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2022 contempla a renúncia proposta e fixa as despesas no limite da nova previsão de receita acima mencionada. Por derradeiro, que informação orçamentária complementar enviada pela Secretaria de Gestão e Finanças, de número 10/2022, via endereço eletrônico oficial, vai juntando aos autos fisicamente e anexada eletronicamente ao processo número 146/2022. Conclusão. Parte dispositiva. Destarte, essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se no viés conclusivo, com opino favorável ao projeto de lei complementar número 28/2022, contido no processo número 146/2022, remetendo ao soberano plenário dessa Casa a deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo. Caxias do Sul, 31 de agosto de 2022, 147 da colonização e 132 da emancipação política. Assinam esse parecer eu, relator e presidente Ulmir Cadore, vereador Felipe Gremelmaier, vereador Maurício Scalco, vereador Camiles e vereador Velocino Ex. Era isso, senhora presidente. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 128/2022, contido no processo número 175/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos na lei número 7.061, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros do município de Caxias do Sul sob o regime de fretamento e da outras providências. Relatora vereadora Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhora presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei número 128/2022, contido no processo número 175/2022. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, para análise e emissão do parecer, o projeto de lei acima descrito de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 7.061, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o serviço de transporte de passageiros do município de Caxias do Sul, sobre o regime de fretamento e da outras providências. Na exposição de motivos,
Do projeto, o autor informa que o presente busca adaptar aos conceitos atuais de transporte de passageiros, assim como estabelecer a viabilidade de aplicação de alguns dispositivos, os quais se encontram com a redação incoerente. Informa que as novas diretrizes dos direitos trabalhistas e a livre iniciativa do mercado, a administração pública visa retirar a exigência de vínculo empregatício, impondo que, para os fins da fiscalização e gerenciamento do transporte escolar, o condutor esteja cadastrado na SMTTM, podendo prestar serviço a quantas outras interessar, sendo que esta medida atende à reivindicação da categoria. Destaque que a prorrogação da vida útil é apenas cumprimento de burocracia e visando maior celeridade ao processo, buscando a alteração e revogação dos dispositivos que tratam da prorrogação, estabelecendo período único e integral de vida útil veicular. Por fim, informa que muitos transportadores utilizam o mesmo veículo para o transporte escolar sob o regime de fretamento, havendo a desproporcionalidade nos critérios entre essas modalidades de transportes. Necessário informar que houve a discussão de proposta análoga relativa ao transporte escolar pelo CMM, Conselho Municipal de Mobilidade. Ata da reunião ordinária da CMM, ata 011/2022, de 13 de setembro de 2022. Passando ao exame do presente projeto no âmbito das matérias de competência desta comissão, constatamos que o presente processo está devidamente instruído, não havendo qualquer óbice ao trâmite legal. Importante destacar que, quanto à mobilidade urbana, os transportes de fretamentos colaboram para o desenvolvimento das cidades, ao ocupar menos espaço nas vias e transportar mais passageiros. Esses fatores, consequentemente, contribuem para a redução dos níveis de congestionamento e poluição no trânsito. Garantem um transporte diário de qualidade com conforto e segurança, reduzindo consideravelmente os impactos negativos que um trajeto entre casa e trabalho longo pode causar. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opinou pela constitucionalidade e legalidade da proposição. Diante do exposto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, por seus membros, manifesta-se favorável ao projeto de lei complementar ora proposto. Caxias do Sul, 21 de setembro de 2022, 147 anos de colonização e 132 emancipação política. Vem assinado por mim, vereador relator, presidente da SEDUT, Adriano Bressan, vereador Lucas Carenato, vereadora Tatiane Fritz, vereador Sandro Fantinel, vereador Wagner Petrini. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 129, de 2022, contido no processo número 176, de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera, acresce e revoga dispositivos na lei número 7.047, de 4 de dezembro de 2009, que dispõe e regulamenta o serviço público de transporte escolar do município de Caxias do Sul e dá outras providências. O relator é o vereador Adriano Bressan. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Presidente, parecer é favorável ao projeto de lei número 129/2022, contido no processo número 176/2022. Recebe-se da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, a SEDUT, para análise e emissão de parecer, o projeto de lei acima descrito de autoria do Poder Executivo, que altera, acresce e revoga dispositivos na lei número 7.047, de 4 de dezembro de 2009, que dispõe e regulamenta o serviço público de transporte escolar no município de Caxias do Sul e dá outras providências. Na exposição de motivos do projeto, o autor argumenta buscar adaptar aos conceitos atuais de transporte passageiro, assim como estabelecer a viabilidade da aplicação de alguns dispositivos, os quais se encontram com a redação incoerente. Informa que o contrato de compra e venda não é mais reconhecido pelos cartórios. Torna-se necessária a reformulação do referido dispositivo, sendo substituído pela locação veicular, assim como é praticado na mobilidade de fretamento. Além disso, as novas diretrizes dos direitos trabalhistas e a livre iniciativa do mercado, a administração pública visa retirar a exigência do vínculo empregatício, impondo que, para fins de fiscalização e gerenciamento do transporte escolar, o condutor esteja cadastrado na CMTTM e possua vínculo com apenas uma empresa, podendo prestar serviço a quantas outras interessar, sendo que esta medida atende às reivindicações da categoria e também equipara aos critérios do transporte por fretamento. Relata a necessidade de controle sobre os condutores que estarão aptos ao serviço de transporte escolar ao município, pretende estabelecer a apresentação de negativas para outros crimes, além dos já previstos no Código de Trânsito Brasileiro, ressaltando que, por ser transporte de maioria criança, a exigibilidade trará maior segurança aos transportadores.
Informa que a prorrogação da vida útil é apenas o cumprimento da burocracia visando maior celeridade ao processo, buscando as alterações e revogação dos dispositivos que tratam da prorrogação, estabelecendo período único e integral de vida útil veicular. Desta forma, o transportador terá 20 anos para a utilização do veículo sem a necessidade de protocolo para a solicitação do tempo complementar, que, havendo cumprimento dos requisitos legais, já era concedido ao requerente. Outro ponto positivo desta alteração é que muitos transportadores perdiam o prazo de solicitação, sendo prejudicial à categoria por se tratar de mera formalidade. Destaque que o veículo é retirado da concessionária com a certificação de pleno funcionamento dos itens de segurança, dispensando a primeira vistoria nas instituições técnicas licenciadas e autorizadas, bastando a vistoria visual para os demais itens obrigatórios, onde os custos que o município tem para impressão do selo comprobatório de vistoria com vistas aos avanços tecnológicos, pressupomos a concessão de selo comprobatório de visual digital. Por fim, reforça que muitos transportadores utilizam o mesmo veículo para o transporte escolar e sobre o regimento de fretamento, havendo a desproporcionalidade nos critérios entre essas modalidades de transporte. Necessário informar que houve a discussão das propostas pelo CMM, Conselho Municipal de Mobilidade, e a aprovação para a ata da reunião ordinária do CMM, ata número 011/2022, de 13 de setembro de 2022. Feita a breve exposição da matéria, passamos às conclusões do relator. Passamos o exame do presente projeto no âmbito das matérias de competência desta comissão. Constatamos que o presente processo está devidamente instruído, não havendo qualquer óbice aos trâmites legais. Importante frisar que, visando as melhorias de qualidade do serviço do transporte escolar de fretamento do município, atendendo às normas e às regras aqui propostas, certamente terá benefício a todos da categoria e, consequentemente, uma melhor qualidade de serviço público de transporte à população, pois tem um papel fundamental para facilitar o acesso e a aprendizagem dos alunos que residem em locais distantes da escola. O transporte fretado é de excelente benefício de mobilidade para os colaboradores, visto que gera um transporte diário de qualidade, um conforto e segurança, além de contribuir para minimizar os impactos causados pelo excesso de veículos nas ruas e avenidas. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opinou pela constitucionalidade e legalidade da preposição. Diante do exposto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, por seus membros, manifesta favorável ao presente projeto de lei complementar ora proposto. Caxias do Sul, 21 de setembro de 2022, 147 anos de colonização, 132 de emancipação política. Vem assinado por mim, vereador Adriano Bressan, relator e presidente da SEDUT, vereador Lucas Carenato, vereadora Tatiane Frisso, vereador Sandro Luiz Fantinel e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia.